Aqui temos mais um videozinho para a gente fechar essa parte de República. Nós vamos fechar a República Velha com esse vídeo, galera. Primeiro, nós vamos falar sobre os movimentos sociais. Eles são de dois tipos. Os movimentos chamados messiânicos, que se concentraram no interior e tinham como líderes figuras religiosas, e os chamados movimentos urbanos, que se concentraram nos grandes centros. E, para a gente ser bem honesto, os movimentos de maior relevância são aqueles que acontecem aqui no Rio de Janeiro. Bem, vamos começar. Nós temos aqui o primeiro dos grandes movimentos, que acontece no governo do Prudente de Moraes. Nós temos Canudos. Canudos acontece entre 1896 e 1897, as grandes lutas. Porém, Canudos tem um espaço todo especial, porque a comunidade começa antes. Nós temos uma miséria da população, nós temos sertanejos pobres, nós temos concentração fundiária, nós temos impostos, nós temos um Estado negligente. E aí o que acontece? Surge um beato, Antônio Conselheiro, o qual anuncia o fim dos tempos. E aí ele monta uma comunidade de cristianismo primitivo, no Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte, no interior baiano. Lá ele consegue estabelecer uma comunidade, ele consegue estabelecer um centro, como a gente pode dizer, onde esses sertanejos conseguem se desenvolver. Na verdade, é um estado, um mini-estado, que fazia um desafio à própria existência da recém-criada República Brasileira. Por quê? Canudos, ele tem como base uma monarquia, mas não a monarquia dos Bragança, uma monarquia messiânica, baseada em lendas, baseada na figura de Dom Sebastião, que foi o último rei da dinastia de Avis, em Portugal, desaparecido em uma cruzada. Então, nós vamos ver uma união entre a República, os coronéis locais, a Igreja contra Canudos e, no meio disso tudo, a tal monarquia divina do Antônio Conselheiro. Bem, essa situação começa a se tornar insustentável quando os coronéis impedem a entrega de madeira para uma construção que eles iriam fazer, e os sertanejos passam a exigir o cumprimento daquilo que eles tinham comprado, ou seja, a entrega da madeira, porque haviam pago com antecedência. Como os coronéis controlavam a polícia, eles lançam a polícia contra os sertanejos, só que a polícia acaba sendo derrotada. Isso faz com que o governo baiano peça ajuda federal, é mandado o exército é derrotado. E aí, com a vergonha que o exército brasileiro passou, Prudente de Moraes passa a sofrer pressões. O resultado é que ele começa a, de alguma forma, tentar resolver o problema, e isso vai incluir o aumento da violência. São 4 expedições militares, e a frase que mais se marca isso é a frase do Euclides da Cunha, nos Sertões. Canudos caiu no dia 5, quando caíram seus últimos defensores, que eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, à frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. E nós temos o fim de Canudos, bombardeado, destruído até a morte. E aqui nós temos a imagem das ruínas da igreja e do corpo já sem vida de Antônio Conselheiro, que morreu antes da batalha final. Pois bem, vamos agora a um movimento urbano, a Revolta da Vacina, 1904, novembro de 1904, no Rio de Janeiro. Nós temos, como já foi falado no vídeo anterior, o projeto de modernização do Rio de Janeiro com o presidente Rodrigues Alves e o prefeito Francisco Pereira Passos. Eles vão começar um movimento chamado Bota Abaixo, onde nós vamos ver a destruição dos cortiços, das favelas, a remodelização da cidade ao modelo parisiense, fazendo do Rio de Janeiro uma nova Paris, a expulsão das comunidades pobres do centro, o que força o pobre a ir para a favela. E isso é um ponto importante a ser lembrado, tá? O pobre não quer ir para a favela, porque a favela é lugar de gente negra. É lugar do que eles chamavam de pretos.
Os pretos foram para a favela antes porque eram marginalizados até pelos pobres. Só que agora os pobres sem saída precisam subir a favela. Precisam ir morar nos morros porque eles precisam estar perto dos seus empregos. Então, os primeiros a morar nas favelas foram os negros, sim. E depois nós temos a figura dos brancos pobres. Depois nós temos mulatos pobres. E aí o que acontece? Oswaldo Cruz, cunhado do presidente, Rodrigues Alves, entra em ação como aquele que pode dar um jeito na cidade que fervilhava de pestes. Peste bubônica, varíola, febre amarela, isso tudo nós tínhamos no Rio de Janeiro sempre. A cidade era conhecida como o cemitério do estrangeiro. Para ela virar cidade maravilhosa, levou muito tempo. Então, nós começamos uma campanha de vacinação obrigatória que um grupo de partidários, digamos assim, de outros partidos políticos, muitos apoiadores de Floriano Peixoto, começam a incentivar a população a ir contra a vacina. Não havia nenhum tipo de campanha de conscientização do quão importante era a vacina. E eles começam a jogar a população contra Oswaldo Cruz e os médicos, levando à eclosão de um movimento nas ruas, em novembro de 1904, que leva à violência por uma semana no Rio de Janeiro, forçando o governo, então, a decretar estado de sítio. Outro movimento urbano que a gente precisa lembrar é a Revolta dos Marinheiros ou Revolta da Chibata, onde nós temos como líder João Cândido e os demais marinheiros. É importante que a gente pense a motivação. Nós temos maus tratos, os marinheiros sofriam agressões físicas. É importante lembrar que a marinha era um forte reduto monarquista. E quando eu falo de agressões físicas, eles eram amarrados aos mastros dos navios e levavam chicotadas. Os soldos eram horríveis, a comida era muitas vezes estragada e ao final das contas, os marinheiros tinham pouca perspectiva de melhoria, já que o alto comando era sempre passado por cima. E o preconceito latente da marinha fazia-os crer que aqueles marinheiros negros pobres não saberiam lidar com os navios. E esse foi o maior dos enganos dele. João Cândido, junto com seus outros companheiros, conseguiram tomar os navios mais importantes, tomar os 2 maiores navios da marinha e viraram os navios na Baía de Guanabara contra a própria cidade, ameaçando explodir o centro, no qual o presidente Marechal Hermes da Fonseca, à época, teve que pensar, teve que tentar fazer um acordo. E o governo, então, faz aquilo que governos fazem de melhor: mentem. O governo, na figura do presidente Marechal Hermes, finge atender às reivindicações e solicita que os marinheiros baixem armas. Bem, quando os marinheiros baixam armas, eles são presos. É óbvio que eles tentam uma segunda vez tomar os navios, mas dessa vez estão todos preparados. Estão todos preparados para evitar que os navios sejam tomados. E um segundo movimento é impedido. João Cândido é preso na Ilha das Cobras. João Cândido fica muito tempo isolado. A Marinha tenta, de alguma forma, fazer com que ele pague pelo movimento, porque ele foi considerado o líder e é, de fato, o líder. Mas ele, graças a advogados que, em alguns casos, vieram de fora do Brasil para defendê-lo, consegue vencer. A Marinha é obrigada a abolir os castigos corporais, a rever a sua conduta, mas João Cândido só volta a fazer parte da Marinha póstumamente. Ele morre e ele ainda estava considerado expulso. Só póstumamente a sua esposa recebe uma carta onde ele é reincorporado de maneira póstuma à Marinha. Muito bem, continuando. Nós temos a participação do padre Cícero Romão, o Padim Cisso. Padre Cícero, ele é uma figura fortíssima no Nordeste. E essa figura forte faz acordos entre os coronéis e a população mais carente. Padre Cícero
consegue cair nas graças de uma família tradicional do Ceará, a família Acioli, e essa família vinha sendo combatida pelo presidente Marechal Hermes da Fonseca por meio da política das salvações, onde a ideia era que governasse o Ceará Franco Rabelo. E os Acioli não aceitaram muito bem a imposição de um governador novo para o Ceará. Contando com a ajuda... um governador que não fosse da família. Contando com a ajuda de Padre Cícero, eles conseguem um pequeno exército que tem o fortalecimento da família, e isso faz com que Padre Cícero, aliado aos Acioli, retomem o controle do Ceará, e a política das salvações que o presidente Marechal Hermes tentou impor é um enorme fracasso. Bem, daí nós vamos para Santa Catarina e Paraná. A questão do contestado, ou Guerra do Contestado. A grande situação é o monge entre aspas, porque nunca foi reconhecido religioso, José Maria, um líder, e tudo começa com a construção de uma rodovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul como uma continuidade da Brazil Railway. Muito bem. Muitos camponeses, muitos sertanejos acabam indo para as terras para trabalhar para as empresas inglesas, americanas, e isso dura até enquanto você tem contrato de trabalho. Quando o contrato de trabalho acaba, essas pessoas são simplesmente abandonadas. E isso faz com que as mesmas empresas que os contrataram e os coronéis locais tentem expulsá-los dali. Bem, é uma outra história de massacre. A região, ela fica entre o Paraná e Santa Catarina. E como vocês podem ver na imagem, ali, traçadinho, tem a estrada de ferro que ligaria até o Rio Grande do Sul. Bem, o final da Guerra do Contestado é importante, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem, é que os sertanejos locais que ocuparam as margens da ferrovia acabaram sendo massacrados pelo exército. Eles foram expulsos daquilo que eles chamavam de monarquia celeste, pequenas comunidades de sertanejos locais que ocuparam as margens da ferrovia. Os coronéis interessados na terra às margens da ferrovia, que seria uma das terras mais lucrativas da região, fizeram de tudo e forçaram o governo, então, a agir com brutalidade. Conta-se que daí teria sido a primeira vez que usaram algum tipo de artilharia aérea, sobrevoando a região e jogando bombas em cima das pessoas. Nós caímos no banditismo social. Aí é importante a gente começar a tentar entender o que é essa ideia de banditismo social. Os chamados cangaceiros nada mais eram do que bandos de pessoas pobres que iam sobrevivendo de pequenos furtos ou fazendo acordos com coronéis locais, graças à miséria do local, seca, à concentração fundiária, a ideia de violência para com os mais pobres, um exército que muitas vezes era, digamos, injusto para com os mais pobres, daí ter uma certa rivalidade. É importante lembrar que muitos dos cangaceiros são descendentes dos sobreviventes de um outro massacre perpetrado pelo exército brasileiro, que é a questão da balaiada. Muitos dos cangaceiros são descendentes dos sobreviventes da balaiada. Bem, dentre esses, principalmente temos Lampião. Esses cangaceiros foram usados pelos coronéis em alguns lugares, trouxeram terror à população em outros lugares, então sempre se vincula a ideia deles ou a um mito de Robin Hood ou a bandidos de fato. O mais famoso, como nós falamos, Lampião, mas que teve o fim do seu grupo e a sua própria morte na cidade de Piranhas, onde ele veio a falecer depois de um combate contra a polícia, que eles chamavam de volante. Aqui nós temos as áreas onde tudo acontecia nesses movimentos do Nordeste. As áreas listradas verticalmente eram de cangaceiros, maioria. A área azul era a área de influência do Padre Cícero, que muitas vezes fez contato com os cangaceiros. Aliás, Lampião passa a se denominar
capitão depois que Padre Cícero tenta um acordo com ele. As áreas riscadas horizontalmente são as áreas de influência de Canudos e a própria aldeia de Canudos está ali em vermelho. Bem, aqui mais para o centro, principalmente São Paulo, nós temos o movimento operário, que vem com um grande fluxo de imigrantes fugindo da Primeira Guerra Mundial. E esses imigrantes italianos, eles têm, a maioria deles, uma ideologia anarquista. É importante lembrar que anarquismo não é anomia, não é ausência de regras. Anarquismo é autogestão. Pequenas comunidades de trabalhadores que são autogeridas. Eles são os primeiros a formar os nossos grandes sindicatos. A primeira grande greve é em 1917. Em 1922, nós temos aí a instrumentalização dessa luta com a criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922, o que os seus membros até hoje costumam chamar intimamente de partidão. A postura do governo em relação a isso era tentar, de alguma forma, reprimir os movimentos tidos como comunistas ou anarquistas, tratando eles com a máxima violência possível. Qualquer movimento operário era caso de polícia. Vamos lá. Outra coisa importante, fevereiro de 22, nós temos a Semana de Arte Moderna, que critica os modelos literários formais, os modelos artísticos formais. Nós temos o que nós chamamos de movimento antropófago, onde a ideia era, como a antropofagia ritual dos indígenas, devorar o que a Europa trazia e regurgitar com cores brasileiras, com jeito brasileiro, onde nós vemos figuras importantes como Oswald, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Pique, Anita Malfatti, Tarsila Amaral, e por aí vai. Temos o tenentismo, que nós já citamos no vídeo anterior, o movimento do baixo oficialato. Esse baixo oficialato urbano luta contra as oligarquias, ou seja, luta contra aqueles coronéis de nome, aqueles coronéis que só eram coronéis no nome, porque em 1922 eles perdem a patente de coronéis de fato. E a ideia deles é criar a nação recriando o Estado. A frase é essa: criar a nação recriando o Estado. O que eles querem? Moralizar a política, voto secreto, fim das fraudes, tirar as oligarquias rurais do poder, um ensino obrigatório público com uma ideia positivista, o conceito de ordem e progresso. E isso fazia com que eles fossem voltados para o povo, pelo menos nas suas palavras, mas sem o povo. E eles arrogantemente acreditavam que eles mesmos eram a salvação do Brasil, que sem eles o Brasil não se salvaria. Bem, nós temos bons exemplos, como a revolta do Forte de Copacabana contra a posse de Arthur Bernardes, fato que foi narrado no vídeo anterior. É importante lembrar que muitos dos envolvidos no movimento, que era um movimento que envolvia todos os quartéis do Rio de Janeiro, acabaram ficando de fora, porque os quartéis não tiveram possibilidade de se organizar, já que o movimento que derrubaria Arthur Bernardes vazou e os oficiais colocaram todo mundo em serviço, fazendo com que apenas os baixos oficiais do Forte de Copacabana fossem à luta. Era uma campanha suicida. Marcharam 18 contra 3 mil. Eram 17 militares e um civil. E sobreviveram a esse gesto suicida apenas Siqueira Campos, que dá nome à estação de metrô de Copacabana, e Eduardo Gomes, que politicamente vai tentar posteriormente se reerguer. Temos a Coluna Prestes, o Cavaleiro da Esperança Luiz Carlos Prestes, que ele tenta, marchando pelo interior, acabar com o governo de Arthur Bernardes. É importante lembrar que a Coluna Prestes fracassou. Eles acabaram sendo perseguidos pelos próprios coronéis e pelo exército, e eles tiveram que fugir para a Bolívia, onde a coluna se desfez. A coluna se desfez na Bolívia e Luiz Carlos Prestes foi para a União Soviética receber treinamento do Partido Comunista Soviético. Aqui nós vamos ver um pouquinho da trilha
percorrida por toda a coluna. Lembrando que a coluna Prestes ela é uma formação de união entre a coluna paulista e os liderados por Luiz Carlos Prestes, que vinham do Rio Grande do Sul. Bem, o fim da República Velha é marcado por uma certa descrença com o governo. O Washington Luiz era absurdamente pouco amado pela população e isso leva esses movimentos a ganharem força. A crise de 29, algo externo ao Brasil, abala a relação entre o PRP e o PRM e faz com que o PRP lance Júlio Prestes como candidato. Isso não dá muito certo, porque o PRM, aliado do PRP, queria a indicação de Antônio Carlos. Como isso não aconteceu, acabou surgindo a Aliança Liberal, formada por Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, mas é importante lembrar que a Aliança Liberal só ganha força depois que os tenentes, que haviam sido perseguidos pelo país inteiro, passam a dar um caráter político mais forte à Aliança Liberal. Ela recebe os tenentes, recebe a classe média, mas mesmo assim, em uma eleição cheia de fraude, Júlio Prestes é vencedor e os protestos tomam conta do país. Como João Pessoa acaba assassinado, a reação passa a ser mais violenta. Temendo pelo futuro do país, em 24 de outubro de 1930, os generais Tasso Fragoso e Mena Barreto depõem Washington Luiz e entregam o poder a Getúlio Vargas. A foto abaixo são os partidários de Vargas amarrando seus cavalos no obelisco da antiga Avenida Central, atual Rio Branco. Galera, é isso aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.